Olá, pessoal. Então, a gente vai agora dar continuidade, né, à nossa aula de revisão sobre interpretação do hemograma na identificação das anemias nutricionais, parte 2, porque essa aula a gente vai falar especificamente, né, da interpretação do hemograma para identificar a anemia ferropriva e quais outros exames que a gente precisa, né, tá agregando para poder fazer o diagnóstico de anemia ferropriva. Ok? Então, começando pela definição de anemia pela Organização Mundial de Saúde, eu trago então uma publicação de 2020, né, da OMS, que define a anemia como quando a hemoglobina se apresenta abaixo de 12 gramas por decilitro para mulheres e abaixo de 13 gramas por decilitro para homens, gestantes e crianças ficariam abaixo de 11 gramas por decilitro, associado a outras informações que são elas: uma ferritina menor do que 15 nanogramas por ml, a presença de eritrócitos, né, ou hemácias, hipocrômicas e microcíticas, que a gente vai identificar na análise dos índices hematimétricos, né, que são VCM, HCM e CHCM baixos. Tá? Então, lembrando que o VCM ele vai indicar sobre o tamanho da célula, né, da hemácia, e o HCM e CHCM vai indicar a coloração. Né? E por que a gente usa os dois? Porque o HCM vai ser o mais sensível, né, o que vai reduzir primeiro, e à medida que essa anemia ela vai progredindo, a gente também tem a redução do CHCM. Associado a essas alterações morfológicas, né, a gente vai identificar um índice, que na verdade é um índice de variabilidade, tá, do tamanho da célula, que é o RDW. Tá? Quando o laudo apresenta o que a gente chama de anisocitose, né, significa que existe um valor, né, em percentual elevado, tá, do RDW, que é a informação sobre a variabilidade do tamanho celular, ok? Então, anisocitose significa ausência de igualdade no tamanho da célula. Tá? Ou seja, na anemia ferropriva, a gente vai ter ao mesmo tempo a presença de hemácias de tamanho normal e de tamanho pequeno, que são os micrócitos. Tá? Além disso, a gente vai ter uma contagem de reticulócitos menor do que 1%, né, uma presença, né, de trombocitose, tá, que geralmente ela é reativa à elevação da eritropoetina. Tá? Então, a gente vai ter uma elevação, provavelmente, de plaquetas no início da anemia, né, estimulado, né, pela produção de eritropoetina em resposta à hipóxia que vai acontecer pela anemia ferropriva. Tá? Mas à medida que essa anemia for agravando, ficando mais severa, a gente pode ter uma trombocitopenia, tá? E a gente pode também ter redução do ferro, além de uma elevação da capacidade total, né, de ligação do ferro em relação à transferrina, tá? Que a gente chama de TIBC ou TIBIC. E a saturação da transferrina acaba reduzindo, né, geralmente abaixo de 18%. Ok? Então, a aula de hoje eu vou comentar sobre todos esses indicadores bioquímicos para a gente fazer, né, o fechamento do diagnóstico de anemia ferropriva. Então, rapidamente, a gente sabe que da quantidade de ferro da dieta, a gente absorve uma quantidade bem pequena que é transportada no sangue, né? Pela transferrina, é estocada sob a forma de ferritina e a maior parte do ferro da nossa dieta, então, é direcionada para a formação do sangue, né, que é o processo da eritropoese, ok? Então, queria lembrar para vocês que a gente tem estágios, né, nesse processo da deficiência do ferro, né? Então, alguns indicadores bioquímicos vão começar a apresentar algumas alterações à medida que os estágios vão acontecendo, tá? Então, é importante a gente falar rapidamente sobre esses, são 3 estágios, para a gente entender quem vai alterar primeiro, quem vai alterar depois, para que a gente possa saber se eu quero identificar logo qual é o indicador bioquímico que eu vou solicitar, né? Então, o primeiro estágio da deficiência de ferro é quando eu tenho uma redução dos estoques de ferro, né, expresso pela ferritina. Tá? Então, eu vou reduzindo, né, esse estoque, né? Existe uma quantidade, uma fração solúvel da ferritina no sangue que, ao dosar, ela corresponde, né, ao que a gente tem no fígado e no baço, tá? Então, a queda dessa ferritina solúvel
no sangue, ela vai estar refletindo uma redução da ingestão do ferro, por exemplo, tá? Mas como eu ainda tenho e posso ter estoque, tá? Eu vou manter a minha eritropoese, então eu estou mantendo a minha produção de hemoglobina. Por isso que nesse primeiro estágio eu vou ter manutenção dos valores de hemácia e dos valores de hemoglobina também, tá? Então, essa é a molécula da ferritina que acaba reduzindo nesse primeiro estágio, tá? E aí eu queria falar um pouco da transferrina, porque ela vai começar a se envolver, né, como um indicador no segundo e terceiro estágio. Então, lembrando, né, que esse aqui é o verdinho, é o receptor da transferrina, o amarelinho é a transferrina, acoplada, né, a duas moléculas de ferro, geralmente acontece com duas moléculas de ferro, tá? Então, essa ligação, ela ocorre, né, em meio ligeiramente alcalino, tá? Então, a gente vai encapsular o receptor, né, de transferrina com o ferro nele, formando o endossomo, e o endossomo, então, vai estar, através da bomba de prótons, acidificando esse meio para poder haver a liberação do ferro, né, a partir da transferrina. E aí o ferro, então, liberado, ele vai atuar na mitocôndria, tá? Ou então ele vai ser estocado dentro da ferritina. Nesse momento, então, a gente vai ter a liberação da transferrina, né, pelos receptores, que retorna à superfície, e aí eu vou ter novamente na circulação a apotransferrina para captar outras moléculas de ferro. Interessante que esse processo aqui, ele pode acontecer em torno de 100 vezes, tá? Então, é um processo bastante eficiente, né, na captação de ferro, né, e na liberação, na emissão de ferro para os tecidos e todas as nossas funções que são dependentes do ferro, tá? Então, nesse segundo estágio, o que acontece? A partir do momento que eu não tenho mais reserva de ferro, né, eu começo a ter uma redução, né, da saturação da molécula da transferrina, tá? O início dessa saturação, mas a transferrina ainda leva ferro, né, para a eritropoese. Então, é um momento em que eu ainda tenho manutenção dos níveis de hemácias e de hemoglobina, o hematócrito, né, esses três valores ainda estão normais. Somente a partir, né, do ponto que eu tenho uma redução abaixo de 20% da saturação da transferrina, né, da quantidade de ferro que a transferrina está se saturando, tá, que eu vou ter um comprometimento da minha eritropoese, levando à redução da hemoglobina e das hemácias e também do hematócrito, ok? Então, aqui a gente tem, né, um entendimento, tá, do ferro, tá, estocado, transportado e do ferro funcional, né? Então, a gente vai apresentar esses indicadores bioquímicos a partir, né, da sua localização, né, e da sua classificação enquanto compartimento do estoque, compartimento de transporte e compartimento funcional, ok? Então, queria mostrar para vocês também uma lâmina, né, de um sangue de um indivíduo normal que não tem anemia, tá? É isso que a gente deve esperar quando o indivíduo não apresenta anemia. Um sangue homogêneo, com células, né, bem coradas, de tamanho simétrico, né, de tamanho normal, todas de tamanho igual, pouquíssimas anormalidades, tá? Então é isso que a gente espera de um indivíduo com ausência de anemia. Então, quais são os indicadores, né, que a gente vai utilizar dentro do compartimento funcional para identificar, né, a anemia ferropriva? Então, a gente tem a hemoglobina, né? Se eu não tenho ferro para formar hemácia, né, eu vou ter uma redução do meu nível de hemoglobina. E eu também vou avaliar, né, os índices hematimétricos, né? O RDW também vai estar elevado. Eu também posso analisar os reticulócitos, que vão estar normais ou reduzidos. Eu vou analisar também um componente chamado zinco protoporfirina, que vai estar elevado, a gente vai entender por quê, além do ferro sérico e do receptor solúvel de transferrina. Então, tudo isso para a gente tentar, né, interpretar o que acontece nessa lâmina aqui, que é uma lâmina de um indivíduo com anemia ferropriva. Né? A gente já vê uma coloração bem mais clara no interior dela, algumas hemácias já estão mal formadas, né, modificação por conta da membrana que vai ficando mais fina da hemácia. Né? A deficiência de ferro acaba causando isso também. Tá? Então, a anemia ferropriva, a gente
pode, né, considerar que ela vai ser leve a moderada a severa, tá? Então, enquanto ela tá leve, a gente pode até apresentar, né, uma normocitose, uma normocromia, e a primeira alteração, né, que acontece é o início de uma anisocitose, ou seja, a gente tem uma normocitose predominante, mas algumas células pequenas começam, né, a se apresentar, né, no sangue, de tal forma que a gente começa a ver uma certa heterogeneidade, né, nesse tamanho celular, tá? Então, a gente aqui, ó, é uma lâmina de um sangue altamente heterogêneo, com células maiores, com células menores, ok? E quando ela chega a ser de moderada a grave, aí a gente vai ter uma maior predominância de micrócitos, né, que são células menores, tá? São hemácias pequenas, e vão estar hipocoradas também, né? E começa a ter uma presença de poiquilocitose, que são células, são hemácias deformadas, tá? Então, são hemácias com uma aparência bem inusitada, né? Com uma concentração de hemoglobina no centro e na periferia, né? Em formato de bocas, né? Estomas. Então, vários formatos começam a aparecer. Esse formato é bem específico de anemia ferropriva, né? Por conta de uma maior até flexibilidade dessa hemácia, né? Por conta de uma membrana mais fina, tá bom? Então, são pequenas alterações que começam a surgir à medida que a anemia vai ficando de moderada a grave. Analisando então o RDW, né, que vai estar elevado, tá? A gente sabe que quando eu tenho microcitose, né, eu posso ter um RDW elevado. Por quê? Porque essa microcitose ela vai estar presente ao mesmo tempo que eu tenho células normais, né? Então, isso acaba gerando uma alteração desse tamanho celular. Eu tenho células pequenas e células normais ao mesmo tempo naquela análise sanguínea. Então, posso ter um RDW alto, né, maior ou igual a 14%, né, e que isso, na verdade, vai estar associado mais à talassemia do que à anemia ferropriva, porque na anemia ferropriva eu vou ter uma heterogeneidade maior. Então, a microcitose com um RDW de normal a ligeiramente elevado, tá, caracteriza mais uma anemia do tipo talassêmica, que é uma anemia de alteração genética, tá? A lâmina que está associada à talassemia é uma lâmina que eu tenho muitos micrócitos, né? São várias células de tamanho muito pequeno em grande quantidade, tá? Então, eu tenho uma microcitose acentuada, eu tenho muitas células pequenas, tenho mais células pequenas do que células normais. Então, isso acaba gerando uma pequena variabilidade, porque a predominância é de células pequenas, né? Já quando eu tenho um RDW um pouco mais alto, né, de 15%, maior que 15%, isso está mais caracterizando a anemia ferropriva, tá? Então, na anemia ferropriva, por que eu tenho essa heterogeneidade, né, bastante elevada? Porque eu tenho uma quantidade maior até de células normais, né, uma quantidade menor de células pequenas, ao mesmo tempo causando uma maior heterogeneidade, né, nessa análise dessa lâmina, né, diferente da anemia por talassemia, tá? E o que mais se acentua aqui na anemia ferropriva é a hipocromia. Então, enquanto a microcitose está associada a um RDW ligeiramente elevado, né, na talassemia, a microcitose na anemia ferropriva está associada a um RDW bem mais elevado e com uma hipocromia mais acentuada também. Esse seria então o diagnóstico diferencial, né, quando existe microcitose e quando eu quero saber se realmente o paciente tem uma anemia ferropriva ou uma anemia talassêmica. Então, vamos falar um pouquinho de talassemia, né? Que na verdade a talassemia é um grupo de doenças, né? Eu posso ter vários tipos de talassemia, tá? O que seria essa talassemia? Uma redução ou ausência de síntese das cadeias de globina. Então, sabe aquelas 4 cadeias, né, de polipeptídeos que eu mostrei na primeira parte, tá? Se acontecer um defeito, né, num cromossomo que vai determinar, né, o tipo da cadeia, tá?
eu posso ter uma talassemia com a cadeia, né, que foi afetada de forma específica, tá? Então, por isso, eu vou ter vários tipos de talassemia. Se foi a cadeia alfa, cadeia beta, gama, é isso que vai estar caracterizando a talassemia, tá? As mais frequentes são as beta-talassemias, que estão associadas a essas microcitoses, que a gente acaba confundindo, né, com anemia ferropriva, por isso que eu estou trazendo ela aqui. Então, lembrando para vocês a estrutura, né, da hemoglobina, lembrando, né, que dentro o anel, né, porfirínico, tá? É o grupo M. E aqui são essas cadeias de polipeptídeos que elas vão sofrer essas alterações, né? Então, quando a célula, né, ela contém, né, alterações nesses cromossomos aqui, tá? A gente vai ter, então, as diferentes cadeias, né, sendo formadas aqui, tá? As cadeias de polipeptídeo. Então, por causa disso, gente, eu preciso solicitar um esfregaço de sangue periférico, né? Se for muito sutil, né, não conseguir ainda fechar o diagnóstico, ou se eu suspeitar pela microcitose associada a um RDW não muito elevado, né? Se eu não conseguir identificar, fazer a diferença, né, pelos índices hematimétricos, é interessante eu solicitar um esfregaço de sangue periférico. Então, o que que eu vou ver? Microcitose predominante, vou ter um pouco de hipocromia, menos do que na anemia ferropriva, tá? Células nucleadas, né, como essas que estão aparecendo aqui, tá? E a presença da anisopoiquilocitose, que é uma variabilidade, né, de tamanho e de forma. Eu vou ter várias formas e vários tamanhos das hemácias, tá? E geralmente o ferro sérico vai estar aumentado, ok? Então, falando um pouquinho aqui dos reticulócitos normais ou reduzidos, tá? Que eles podem se apresentar dessa forma na anemia ferropriva, a gente considera o reticulócito, a informação do reticulócito, como informação adicional, né, em relação ao déficit da hemoglobinização das células, tá? Ele é considerado um indicador precoce da deficiência de ferro. Então, qual é o outro indicador precoce? A ferritina, né? Então, junto com a ferritina, logo depois da ferritina, a gente tem também uma análise dos reticulócitos que pode estar ajudando a fazer um diagnóstico precoce, tá? Dessa deficiência de ferro. Então, a gente tem 3 formas de estar fazendo, né, a identificação, de estar estimando, né, essa quantidade de reticulócitos, que seria avaliar o número de reticulócitos em relação ao número de hemácias do paciente, geralmente o valor é em percentual, ou um cálculo do índice de reticulócitos, tá? Que é o percentual de reticulócitos multiplicado pelo hematócrito observado do paciente em relação a uma referência de hematócrito normal, tá? E eu tenho também o índice de produção de reticulócitos, que é o valor anterior, né, o índice de reticulócitos multiplicado por 1 menos o tempo de maturação do reticulócito, ok? Então, são 3 cálculos, né, 3 índices que a gente pode estar tendo, né, a quantidade desses reticulócitos. Então, essa aqui é uma lâmina em que a gente vê, né, como é que é o formato de um reticulócito aqui na setinha preta, né? Em todas essas setinhas pretas aqui, a gente vê esses grânulos aqui no interior, né, corados em azul. Isso aqui são resíduos de RNA, né? Ou seja, são as hemácias que ainda estão amadurecendo, né, e que ainda vão se tornar hemácias maduras, ok? Bom, só lembrando para vocês, então, né, quando eu tenho reticulócito baixo, né, menor do que 2%, eu vou abrir esse leque de possibilidades, né, esse slide foi mostrado na aula 1, parte 1, tá? E quando, né, uma das opções desse leque é a causa carencial. Então, a anemia ferropriva ela acaba entrando aqui. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde, né, indicou que reticulócitos abaixo de 1% que seria relacionado a ferro, porque aqui nesse item a gente vai abrir outro leque, né, que pode ser também por B12, por ácido fólico, né? Então aqui a gente também tem outros indicadores, né, para avaliar, tá? O ferro através do conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos, tá? Então a gente tem o volume, tem o VCM dos reticulócitos, né? Tem a hemoglobina corpuscular média dos reticulócitos, então tem várias outras análises
que a gente pode também solicitar, caso a gente queira, né, aprofundar, né, nessa investigação, ok? Outro indicador é o zinco-protoporfirina, tá? Eritrocitária, né? O ZPP. Né? Da onde que vem, né, essa molécula, né, essa substância? Lembrando para vocês mais uma vez a estrutura da hemoglobina, tá? Aqui no interior de cada cadeia polipeptídica, a gente tem o grupamento M, né, que é o grupamento que carrega o ferro no seu interior, tá? O que acontece, né, quando a gente tem a deficiência do ferro, né? O outro nome que ele tem, né, é a protoporfirina, tá? Então, o grupo M, que eu expliquei para vocês na aula 1, né, ele tem um outro nome que se chama de protoporfirina, tá? E quando a gente tem uma deficiência de ferro, o zinco ele ocupa o espaço que o ferro, né, ocupava no meio do anel, tá? Então essa estrutura passa a se chamar então zinco-porfirina, ok? Então quando a gente tem uma elevação dessa estrutura no nosso sangue, a gente pode, né, também estar sinalizando que se eu tenho muito zinco é porque o ferro não está suficiente, já que eles competem, ok? Em relação ao ferro sérico, tá? Como é que é a análise do ferro sérico e será que a gente deve usar, né? Será que é bom da gente estar analisando o ferro sérico? Da onde que ele vem? Vamos tentar entender, né? Para eu analisar o ferro sérico, né? Vocês estão lembrados que dentro da célula a transferrina ela recebe aqueles íons, né, H+, e aí isso faz, né, o meio ácido acaba fazendo ela liberar o ferro, né? Então, quando eu vou precisar dosar esse ferro sérico, eu preciso adicionar ácido, né, à minha solução para que o ferro possa ficar livre, tá? Então, o ferro sérico ele é dissociado da transferrina, tá, pela adição desse ácido, tá? Mas é bom a gente também comentar que isso é uma análise frágil, né? Existem várias questões que atrapalham, que pode gerar alguns valores que vão ser como um viés, né, nessa análise, né, da quantidade de ferro, tá, em relação à anemia. Então, por exemplo, se tiver contaminação da coleta, né, se a gente, dependendo do horário que for feita a coleta, tá, o ferro ele tem uma variação muito grande ao longo do dia, então ele é mais baixo de manhã, ele é mais alto à noite, tá? Se o paciente tiver uma inflamação aguda ou crônica, existe redução do ferro, né? Outras situações, como por exemplo uma sobrecarga de ferro, tá? A gente vai ter elevação do ferro, né? Os pacientes têm uma doença hepática, também tem elevação do ferro, tá? Mas a gente sempre, assim, acaba dosando porque ele acaba sendo utilizado, né, para entrar em cálculo de outros indicadores, então a gente acaba usando também o ferro sérico, mas ele não pode ser utilizado de forma isolada, sempre associada a outros parâmetros, como por exemplo a saturação da transferrina e também a ferritina sérica, tá? Então, falando um pouquinho do receptor solúvel da transferrina, né, esse verdinho aqui, tá? Ele é interessante porque ele não sofre as influências sistêmicas do ferro e da ferritina, como a inflamação, por exemplo, né? Na redução do ferro, então há estímulo para, né, a produção dos receptores e acaba que seus níveis elevam no sangue. Então, aquilo que eu falei da ferritina, que ela tem uma fração solúvel, embora seja uma proteína de estoque e fica dentro, né, do fígado, ela tem uma fração solúvel que é relativa, né, à quantidade que está estocada, que fica circulando no sangue. Isso acontece também com o receptor de transferrina. Ele acaba tendo uma fração solúvel que circula no sangue, né, e que se relaciona com a quantidade de receptor que eu tenho nas membranas celulares, tá? Então, quando eu tenho redução do ferro, né, eu tenho um aumento desses receptores no sangue, tá? E quando a eritropoiese está acelerada, há também o aumento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um sangramento, quando eu tenho anemia hemolítica, eu acabo estimulando, né, a produção da eritropoetina e isso acaba também, né, acelerando a produção, tá, desses receptores. Bom, então a principal indicação para eu solicitar esse receptor é para diferenciar, né, a anemia ferropriva da anemia pela inflamação, ok?
Por quê? Porque ele não sofre essa influência da inflamação, né? Então, quando eu tenho anemia ferropriva com ou sem inflamação, eu vou ter valores elevados, né, desses receptores em relação aos valores da ferritina, geralmente em log, para poder diminuir um pouco essa variabilidade, tá? Agora, quando eu tenho anemia de doença crônica, né, também chamada anemia de inflamação, né, eu vou ter valores mais baixos, né, dos receptores em relação, né, à ferritina, ok? Em relação ao compartimento de transporte, gente, então a gente vai falar da transferrina sérica, tá? Do TBIC e da relação ferro-sérico em relação ao TBIC, o TIBC, tá? Em relação à transferrina sérica, né, que é essa azulzinha aqui, né, a gente lembrando que ela é uma proteína que transporta o ferro, né? Vocês lembram disso também que eu acabei de falar, né, que todo o ferro está ligado à transferrina, né? Uma molécula de transferrina se liga a dois íons de ferro, tá? Sendo que o ferro ferroso se liga mais rápido do que o férrico, né? Ela é produzida no fígado e se liga ao ferro absorvido no intestino e leva a medula óssea para a eritropoiese e também aos outros tecidos, né, para absorver, utilizar e estocar, tá? Ela é interessante também porque ela não deixa o ferro livre, né? Então, se o ferro ficar livre, ele fica tóxico, tá? Desta forma, né, a gente consegue prevenir a formação das espécies reativas de oxigênio, tá? E, além disso, uma sobrevivência bacteriana, né, ao não permitir que o ferro fique disponível para uso, tá? E atua também como um marcador inflamatório, né? Já que, como ela é considerada uma proteína de fase aguda, né, negativa, ela reduz quando o paciente apresenta algum processo inflamatório, tá? E na anemia ferropriva, ela vai elevar seus níveis no sangue para aumentar a capacidade de ligação do ferro. Então, é um mecanismo de defesa, né? Quando a gente tem uma menor oferta de ferro, a gente acaba produzindo uma quantidade maior de transferrina para poder otimizar esse transporte, tá? O TBIC, né, o TIBC, ele vai medir a quantidade máxima de ferro que a apotransferrina, que é a molécula que não tem ferro, ela vai poder se ligar, tá bom? Então, vamos entender aqui. A gente sabe que geralmente, né, em condições normais, existe uma média, né, de saturação de ferro na molécula da transferrina, como se essa setinha aqui fosse a transferrina. Então, como ela carrega geralmente 1/3, né, do ferro, tá? A gente costuma dizer que o percentual de saturação é em torno de 30%, ok? Qual seria a capacidade máxima de ligação? Seria a quantidade máxima de íons, né, que ela conseguiria captar, ok? Então, isso é considerado o TIBC, que é a capacidade total de ligação, tá? Bom, a parte da transferrina que não está ligada, que é essa daqui, a gente chama de capacidade latente, ok? Que é a parte da transferrina não saturada, tá? Então, só para vocês entenderem, o TBIC, então, ele vai medir a quantidade de ferro máximo, né, que a apotransferrina conseguiria captar para transportar, tá? E isso é importante, porque quando a gente está num processo de anemia, a gente aumenta, além da gente aumentar a produção da transferrina, a gente aumenta a capacidade total de ligação com o ferro para também otimizar esse transporte, tá? Bom, então vamos entender aqui, quando eu tenho redução do ferro, né, o ferro da dieta, tá? Eu vou ter então um aumento da transferrina, um aumento do TIBC, né, um aumento tanto do transportador quanto o aumento da sua capacidade, tá? E, por outro lado, se eu tiver algum processo inflamatório, um excesso de ferro no meu corpo, tá? Numa situação chamada hemocromatose, ou até numa desnutrição, principalmente desnutrição proteica, tá? Eu vou ter então a redução da transferrina e a redução da sua capacidade máxima, né, de ligação com o ferro, tá? Bom, o último indicador, então, desse compartimento, que é a relação ferro-sérico com o TBIC, tá? Ele vai, então, fornecer o índice de saturação da transferrina, né?
Então, se a média é em torno de 33%, né, qual seria o do meu paciente, quando eu for calcular, tá? Então, tem um valor mínimo e máximo de 16 a 50%, né? Geralmente as pessoas apresentam esse valor, oscila entre 16 a 50, embora a média seja 33%. E menos do que 16 vai indicar realmente um déficit no suprimento de ferro. Tá? Ou seja, tem tão pouco ferro que a transferrina ela não está se saturando, né? Ela está diminuindo a sua saturação de ferro, ela está transportando muito pouco ferro. E esse transporte baixo em ferro, ele é expresso, né, por uma saturação baixa, tá? E aí, como é que a gente calcula essa saturação de transferrina? Vai ser o ferro sérico dividido pelo TBIC, ok? Lembrando que essa relação, né, reduz quando há inflamação, tá bom? Bom, então eu falei que níveis menores de 16% indicam, né, que a taxa de fornecimento do ferro está insuficiente para manter a síntese normal da hemoglobina, então eu vou entender também que eu vou ter um comprometimento na minha produção de hemoglobina, que é quando, nesse momento, então, no terceiro estágio da deficiência de ferro, eu vou ter redução da hemoglobina, redução das hemácias, né, e redução do hematócrito também. Bom, falando um pouquinho então do compartimento, né, de estoque, tá? A gente pode falar da pesquisa de ferro na medula óssea e finalmente da ferritina sérica, tá? Então, um pouquinho da pesquisa de ferro na medula óssea é considerado o teste mais sensível, né, da reserva medular, ou seja, do ferro que está dentro da medula, tá? Para o diagnóstico da deficiência de ferro, tá? Mas ele é considerado também, né, invasivo, desconfortável, já que eu vou ter que fazer a punção, né, da medula óssea, tá? E, na verdade, o objetivo de fazer essa punção é para identificar grânulos, né, da hemosiderina, tá? Então, esses granulozinhos aqui, ó, que a gente vê vermelhinhos que estão aqui, isso aqui é uma foto da medula óssea, tá? É uma lâmina, né? E aqui a gente tem, olha, o ferro, tá? Então, não é excesso de ferro, né? Normalmente, a gente tem grânulos de hemosiderina, que são, né, que é o ferro que vai ser utilizado para o processo da eritropoese. Bom, em relação à ferritina sérica, então, né, a gente entende que ela é o estoque em fígado em baço, tá? A ferritina sérica, ela é livre de ferro, ok? Porque ela é a fração solúvel que está circulando, né? Mas a gente pode entender que 1 micrograma por litro da ferritina, ela corresponde a 8 a 10 miligramas de ferro em estoque, tá bom? A variação no soro, ela vai ser de 15 a 300 microgramas por litro, tá? Lembrando que ela é uma proteína de fase aguda, tá? Então ela aumenta na inflamação, ok? Então, uma ferritina maior do que 60 microgramas vai ser um indicativo de estoque normal em pacientes inflamados, tá? E em crianças, uma ferritina menor do que 12 está indicativo de deficiência de ferro, ok? E aí eu queria trazer para vocês, então, também essa publicação do OMS de abril de 2020, onde ela descreve, né, um guia, né, para o uso da ferritina para avaliar, né, o status de ferro, tá, em pessoas e populações. Então, ela sugere, né, que a ferritina é um bom marcador da deficiência de ferro e deveria ser usada para seu diagnóstico em indivíduos aparentemente saudáveis, né? Então, aquilo que eu tinha falado para vocês na parte 1 da aula, né? A gente espera, né, o processo de anemia chegar no terceiro estágio da deficiência, né, para a gente ter certeza que o paciente está anêmico, né? Mas se a gente tem uma proposta de identificar um processo, né, uma alteração, né, fisiológica, tá? Antes dela estar acontecendo ou de forma mais sensível possível, tá? A gente não deveria estar usando somente a hemoglobina, né? Ou pelo menos deveria estar utilizando outros indicadores mais sensíveis. E a ferritina, como ela é a primeira a reduzir nesse processo da deficiência, né? Então ela é considerada um bom marcador, tá? Então agora a OMS ela tem sugerido, né, o uso da ferritina, né? Coisa que a gente já falava já há bastante tempo, né? Não esperar, né, somente a hemoglobina reduzir.
vamos fazer uma avaliação para ter uma boa saúde. Então, a ferritina deve ser rotina, né? Ela deve ser um exame de rotina. Bom, aqui então a OMS sugere, né, nessa tabelinha aqui, tá, dessa publicação de 2020, ela sugere pontos de corte, tá, para pacientes, ó, aparentemente saudáveis, né? Então o hemograma tá normal, beleza, vamos dosar a ferritina só para ter certeza? Então, quando tá abaixo de 15, tá, para crianças a partir de 10 anos e abaixo de 12, para abaixo de 5 anos, né, e adultos e pessoas mais velhas, tá? Assim como para grávidas também, gestantes. E quando esses indivíduos eles estão com algum processo de inflamação ou infecção, se tiver abaixo de 70, tá? Isso também sugere uma deficiência de ferro. Nessa situação, então, só para confirmar, né, o OMS também sugere, né, dosar a PCR e o fibrinogênio, que são indicadores de inflamação. Vamos entender então um pouquinho qual é o efeito, né, da inflamação, né, no metabolismo do ferro. Por que que quando eu estou inflamado, por que que eu, por exemplo, vou ter uma redução da absorção do ferro? Por que que eu não vou ter ferro disponível, né, para a eritropoese, tá? Então, quando eu tenho presença, né, de citocinas, especialmente, né, que se destaca a interleucina 6, né, isso vai estimular a secreção da epsidina, tá? Que é um peptídeo de 25 aminoácidos, que ele é secretado no fígado, tá? E que é um regulador, né, do metabolismo do ferro, tá? Então, quando ela está estimulada e ela está em grande quantidade no nosso corpo, né, ela acaba reduzindo a absorção do ferro no intestino. E ela também, ela aumenta, né, o acúmulo de ferro dentro do macrófago, tá? Então isso a gente pode entender que seria um mecanismo de defesa, né? Porque o ferro ele está relacionado ao crescimento bacteriano, a estresse oxidativo. Então é uma forma da gente impedir, né, a permanência e a entrada desse ferro no nosso corpo quando está acontecendo alguma coisa errada, né? Da mesma forma, quando a gente tem algum excesso de ferro no nosso corpo, né? Por uma hemociderose, por exemplo, a gente vai ter uma elevação, né, na saturação de transferrina, e isso também vai ser um fator indutor, né, na secreção da epsidina, tá? Por outro lado, né, a presença de anemia ou qualquer situação que leve a uma hipóxia, né, tecidual vai inibir essa secreção da epsidina hepática, tá? E com isso eu vou fazer um aumento na absorção do ferro, né, e uma maior liberação do ferro pelos macrófagos, ok? Então é assim que a inflamação, né, ela vai estar regulando, tá, a entrada de ferro e a disponibilidade de ferro para o nosso metabolismo. Vamos falar um pouquinho de metal tóxico, né? Porque nem sempre, né, a gente vai ter uma deficiência na eritropoese por conta da falta de ferro e de nutrientes. Às vezes é por conta de excesso de metais no nosso corpo, né? Então a gente vive num mundo de muitas interações, né? E a gente pode ficar exposto a partir do momento em que a gente faz consumo de água, né? A gente respira e a gente consome determinados alimentos produzidos num solo que pode ter uma determinada quantidade de metais tóxicos, né? Que muitas vezes são substâncias que em pequena quantidade são importantes, mas que quando elas estão em excesso, elas acabam influenciando no nosso metabolismo, tá? Então, os que mais se destacam são chumbo, cobre, mercúrio, arsênico e cádmio, tá? Onde que eles estão, né? Exposição ambiental, tá? Poluição da água e do ar, alimentos que estão contaminados, excesso de medicamentos, tá? Agrotóxicos nos nossos alimentos, né? E produtos de higiene, como pasta de dente, como desodorante, tá? Eles estão relacionados à hemólise, tá? A quebra, né, das nossas hemácias e inibição de algumas enzimas na formação do heme, né? Então, eles vão inibir a formação do heme, tá? Por conta, né, da supressão da atividade enzimática, tá? Por exemplo, a atividade, né, da
ALA desidratase, tá? Que é a segunda enzima na síntese do hemo, tá? Ela pode indicar intoxicação por chumbo. Então, geralmente, quando eu tenho um chumbo acima de 3 microgramas por decilitro, tá? Que isso é até um exame de sangue super viável de fazer, ele não é muito caro, né? Onde é que eu tenho chumbo? Em tintas de cor avermelhada, batom de cor avermelhada, tá? Produtos realmente de beleza, né, no caso. Isso pode estar influenciando, né, o metabolismo, né, do hemo, né, que é aquele grupo, tá, aqui, aprostético, né. Da mesma forma, o estresse oxidativo também tem uma influência na anemia, tá? Então, primeiro, o que é um estresse oxidativo, né? É um desequilíbrio entre a produção das espécies reativas de oxigênio e a sua remoção através de vários sistemas que a gente tem no nosso corpo, né? Como os enzimáticos e os não enzimáticos, tá? Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, eu estou produzindo mais espécies reativas do que eu consigo neutralizar, tá? Eu me encontro numa situação, então, de estresse oxidativo, tá? E o que isso tem a ver com anemia? Bom, tem a ver com anemia porque o ferro, ele entra na síntese do hemo, tá? Como ferro reduzido e não oxidado, tá? Então, se eu tiver ferro oxidado, eu não vou permitir que ele entre na síntese do hemo, tá? Ou seja, num ambiente oxidado, não há síntese do hemo, ok? Ou do M, né? Então, a gente entende que toda vez que eu tiver um paciente que estiver em estresse oxidativo, ele tem uma grande possibilidade de ficar anêmico, tá? Então, eu preciso o quê? Identificar contaminação por metal tóxico, né? Eu preciso identificar qual é a fonte desse estresse oxidativo, se ele tem uma quantidade de enzima adequada, então eu vou trabalhar com antioxidantes na alimentação, tá? Vou trabalhar com oferta de antioxidantes e com a regulação, né, a identificação de possíveis, né, contaminações por metais tóxicos, tá? Então, gente, resumindo o que a gente já falou até agora, né? Queria mostrar essa figura desse artigo que foi bem interessante, que ele faz uma revisão sobre a deficiência de anemia, tá? Barragan e Bagnès. Quando a gente tem um estoque, né, normal de ferro, tá? Eu vou ter o ferro, né, circulando em quantidades normais, né? Aqui uma quantidade normal do ferro na minha medula óssea, tá? A ferritina também normal, o TIBC normal, o ferro sérico normal, tá? A percentual de saturação da transferrina normal, a protoporfirina também normal e morfologia normal, ou seja, vou ter hemácias normocíticas e normocrômicas, tá? A partir do momento que eu começo a ter uma redução dos estoques, né, ou seja, um balanço negativo do ferro, tá? Eu já começo a ter uma redução, né, do ferro que está estocado na minha medula óssea, tá? E também começo a ter uma redução da ferritina, tá? O TIBC fica limítrofe, né, mas ainda está no limite máximo de normalidade, tá? E todos os outros, né, informações também se encontram normais, tá? A partir do momento que eu tenho uma redução maior ainda, né, dos estoques de ferro, eu vou começar a comprometer, né, então a eritropoese. Nesse ponto, a ferritina cai mais ainda, aí eu tenho uma maior elevação do TIBC, né? O ferro sérico pode estar normal ou começando a reduzir. A saturação começa a ficar abaixo de 20, a protoporfirina, né, a zinco-protoporfirina começa a aumentar, tá? Mas a formologia ainda está normal, normocíticas e normocrômicas, né? Somente quando eu estou num estágio realmente de deficiência de ferro, né, indicando essa anemia, tá? Que eu vou ter, olha, uma depleção, né, total aqui dos estoques de ferro, tá? Eu já não vou ter mais ferro, né, estocado na minha medula óssea, a ferritina continua abaixo de 15, eu vou ter valores bem mais elevados do TIBC, valores bem mais reduzidos do ferro, né? A saturação cai pela metade, né? A protoporfirina, então, né, aumenta, né, em dobro, né? Ou seja, eu começo a não ter mais ferro
né, dentro do meu grupamento M e passo a ocupar por zinco, e aí sim que eu vou ter, né, alteração dos meus índices hematimétricos. Então eu acho que essa figura, ela mostra pra gente, né, em que momento, né, que eu desejo, né, tá pegando o meu paciente. Será que eu vou tratar uma doença ou eu vou fazer uma prevenção dela, né? Vou promover saúde, né? Então depende de que tipo de profissional que a gente vai querer atuar, né? Como nós vamos querer atuar com os nossos pacientes, tá bom? Então, um grande resumo do que a gente falou, né? Na anemia ferropriva, então, eu tenho redução da hemoglobina, tá? Quando eu tenho anemia ferropriva de fato, né? No último estágio, eu vou ter a microcitose e a hipocromia, tá? O RDW vai aumentar, vou ter redução dos reticulócitos, redução do ferro sérico, aumento do TIBC, redução da saturação de transferrina, redução da ferritina, aumento da zincoporfirina, tá? E o aumento dos receptores solúveis de transferrina, ok? Então, esse é um grande resumão, né, de todos os indicadores bioquímicos que a gente usa para poder identificar anemia ferropriva. E agora, gente, então eu convido vocês, né, para na próxima semana, né, vocês fecharem, né, esse conjunto, né, dessas aulas de revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido. A gente vai falar então na próxima aula, né, sobre as anemias megaloblásticas, tá? Especialmente por deficiência de B12 e de ácido fólico, que a gente vai fechar então, né, esse conjunto de 3 aulas de revisão sobre interpretação do hemograma na identificação das anemias nutricionais. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, né, pelo Instagram, pelo YouTube também, tá? E aí eu estou à disposição de vocês para outras dúvidas e até o próximo tópico. Grande abraço!